Espero que todos estejam bem, né? A gente vai iniciar conversando sobre a nossa disciplina de logística empresarial, que é uma... Eu considero que a logística empresarial ela é interessante, importante na formação da gente por conta de que a gente passou a ter uma série de transformações. Na verdade, desde das metade do século XX, a gente veio tratando de uma série de transformações na logística, né? E a logística passou a ser um diferencial em relação à competitividade de qualquer organização. A gente, ainda mais, né, quando a gente passou a ter a questão do comércio eletrônico, né? Porque o comércio eletrônico fez com que a gente pudesse vender a partir dos canais de negociação, né, de transação, a gente pudesse vender para qualquer lugar. Mas a grande questão passou a ser como entregar, né, o produto e como possibilitar também a chamada logística reversa, que é quando a gente não gosta de um produto e quer fazer uma troca, né, ou desiste da compra e quer fazer uma troca. Então, essa é uma essa é uma atividade que a gente precisa ter uma compreensão bastante importante dela para que a gente possa fazer com que as nossas organizações elas tenham um nível de serviço que consigam fidelizar o cliente. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar dando uma olhadinha no nosso AVA, né? Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela do AVA para que a gente possa conversar um pouquinho. Vamos lá. Bem, aqui a gente tem a apresentação do nosso componente, né? E, como eu disse antes, a gente busca fazer com que a gente não somente tenha uma noção do porquê que a logística é importante, como também a gente passe a ter uma noção da importância ou da relevância do controle de estoque, né, da distribuição física, e a relação da logística empresarial com o marketing da empresa, com a competitividade da empresa, com a estratégia da empresa. Isso eu acho que é fundamental dentro da formação de vocês como administradores. A gente trouxe aqui, né, dentro do modelo, né, que a gente vem trabalhando, é, uma explicação sobre o componente, a questão do espaço de interação e também as unidades. Passando para a unidade um, a gente vai trabalhar na unidade um, né, temas centrais voltados à administração de materiais, tratando de quê? Da gestão de materiais, do conceito da evolução, né? É onde a gente busca trabalhar também ou entender a diferença entre dois modelos, né, duas lógicas, né, de gestão da cadeia de suprimentos, que é a lógica do just in case e o just in time, né? E além da gente falar um pouquinho sobre canais de transação e distribuição. Aqui a gente tem um cronograma das atividades, e no cronograma das atividades a gente trouxe o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar melhor. A questão a gente tem nessa primeira unidade do dia 8, né, que já foi ao dia 21, né, com a administração de materiais tratando desses dois temas que eu já falei, e do ponto de vista assíncrono, a gente tem a leitura dos textos, aula online, né, e atividade um fórum, né, como a gente, né, geralmente faz, e atividade 2 um questionário online disponibilizado no AVA, onde vocês vão responder 8 questões, né, com valor de 8 pontos, né? Os critérios de avaliação, né, clareza e organização de ideias, reflexão crítica sobre os conceitos apresentados no caso do fórum e responder corretamente as questões de múltipla escolha, né, no questionário online. E a data, né, o encontro síncrono, no nosso caso hoje, onde a gente passa a trazer a administração de materiais, né, os temas da unidade um, né, e é isso. Na unidade 2, o que é que eu fiz? O que é importante a gente se atentar? Em relação às atividades avaliativas, a gente tem também fórum, né? E tem a questão norteadora, né? Sobre a distribuição física, né? O conceito dela.
e uma questão para a gente refletir a partir daí, né, fazer a postagem. E a unidade 2 que é um trabalho em grupo, onde eu fiz o seguinte, eu fiz um estudo de caso, né? E aí deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês que esse estudo de caso ele se divide em duas partes, né? Que é a segunda avaliação da unidade 2 e a primeira avaliação da unidade 3, primeira e única avaliação da unidade 3. Então, o que é que a gente tem nesse estudo de caso? A gente tem um pequeno enunciado para dar um contexto, e a partir daí, a gente tem na unidade 2 uma avaliação, né, com 8 pontos, complementando o fórum, onde vocês vão fazer uma pesquisa sobre o projeto da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, né, buscando identificar os benefícios pretendidos com a implantação da ferrovia, né? Essa é uma ferrovia, para quem não estudou ou não teve notícias dela, é uma ferrovia bastante importante porque ela faz uma ligação, né, como o nome está dizendo, na direção oeste-leste, possibilitando o escoamento da safra, né, por exemplo, do oeste, né, e uma série de outras cargas que são produzidas, né, outros materiais que são produzidos ao longo do seu traçado, né? E como essa ferrovia ela é ela também acaba se relacionando a outras coisas. Na parte 2, né, da avaliação, que é da unidade 3, aí já com valor de 10 pontos, né, o que é que vocês vão fazer? A partir da etapa um do trabalho em grupo, onde vocês, né, disseram o que é a FIOL, por onde ela passa, quais são os benefícios, etc. e tal, vocês vão buscar identificar o quê? As regiões produtoras da Bahia beneficiadas pelo projeto, né, a integração da FIOL com outros modais de transporte, né? E também a capacidade da ferrovia em alavancar o desenvolvimento do Estado da Bahia a partir da melhoria de sua infraestrutura de transporte. Coloquei no AVA também, minha gente, alguns textos que eu pesquisei, que nada impede de vocês buscarem outros, para que vocês possam ter já um suporte de informação capaz de dar a vocês essa noção, né? Então, eu achei importante a gente trabalhar, né, ou pensar no que está sendo feito em relação à infraestrutura de transporte na Bahia, porque essa infraestrutura ela tem um impacto muito grande sobre a economia, né, dos municípios e a gente precisa saber ter uma noção de como esse impacto pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, a gente tem uma outra obra bastante interessante, que é a Ferrovia Salvador-Itaparica, né? A Ferrovia Salvador-Itaparica é uma ferrovia que tem como ideia fazer com que Salvador tenha uma outra saída, né? Principalmente para carga e principalmente fazendo uma relação não só de Salvador com o interior, né? Com o oeste, e o centro-oeste do Brasil, como também com o sul, que é um grande produtor. Então, a ferrovia oeste-leste, é, antes disso, repare o seguinte: vocês têm na cabeça, têm a noção da localização de Salvador, né? Por que que Salvador é uma cidade complicada do ponto de vista logístico? Porque ela fica numa ponta e todas as vias de escoamento de pessoas e material, ela acaba estando longe de Salvador, praticamente 100 quilômetros, né? Que é de Feira de Santana. Então, a gente tem eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de sair, né, que vocês são de outras cidades, mas a gente, em Salvador, todo São João, a gente tem engarrafamentos homéricos. Por quê? Porque boa parte da cidade sai para o interior do estado ou outros estados, e na volta a mesma coisa, e a gente só tem uma única saída, que é a BR-324, né? Se a gente pensar na BA-099, que é a Estrada do Coco, linha verde, ela acaba não contando porque ela é uma via que, apesar de ter um trânsito também maior, né, nesses períodos de festa, ela acaba ela não contribui para a distribuição das pessoas para o interior.
Então, para você acessar 101, 116, 242, as BRs, você acaba tendo que pegar 324 até praticamente Feira de Santana, o que faz com que haja uma dificuldade muito grande. Inclusive, hoje a gente tem uma situação de que na entrada de Salvador e na entrada de Feira de Santana, todo dia tem engarrafamento, dado o fluxo, né, de pessoas e carga que tem entre as duas cidades. Tanto que está sendo feito também um pensado, e eu acho que essa obra vai sair, se sair vai ser muito interessante, que é um trem rápido ligando Salvador e Feira de Santana. A proposta, né, do grupo empresarial que está à frente disso é que você tenha um transporte que consiga fazer esse deslocamento de pessoas em 35 minutos, né? 100 quilômetros em 35 minutos. Isso quer dizer que esse trem ele vai ser rapidinho, né? Não sei se você já tiver essa experiência, mas eu fiz uma viagens de trem, né, na Europa e o trem mais devagar que eu peguei, que foi dentro de Portugal, me fez chegar de Lisboa ao Porto, no norte do país, em poucas horas, né, em pouquíssimas horas, na verdade, mas o trem é a 220 quilômetros por hora, né, e o outro que eu peguei na Espanha, indo para a França, dentro da Espanha, depois da Espanha para a França, o trem chegava a 300 quilômetros por hora. Né. Então, você tem uma... E num conforto bem melhor do que o avião, por exemplo, né? E numa outra perspectiva da viagem, né? Onde você, apesar da velocidade, você tem vista, né? Então é algo bastante interessante. Ah, deixa eu ver aqui mais. O que que a gente tem para tratar além daqui? Bem, tratei das unidades, tratei do que é a nossa disciplina, né? Mostrei o que que a gente vai fazer. Tem alguma dúvida, algum comentário? Posso tocar o barco? Me contem aí, meu povo. Perspectivas, expectativas. Me diga aí alguém. Estão aí? Vou tocar barco, então. Veja, então, a gente tem aqui, eu vou voltar a compartilhar a nossa primeira, valeu, Daniela. É, nosso primeiro tema, né, que é a questão da importância e da contribuição e da evolução da logística, né, para que a gente possa compreender como ela foi evoluindo ao longo do tempo. Veja bem, o que que a gente tinha no início? Repare que a gente, no período colonial, tanto aqui como, né, nos Estados Unidos, a gente também tem teve esse modelo. A gente tinha características, primeiro, o comércio em espécie, né? O comércio era todo em dinheiro, na medida em que você não tinha os meios eletrônicos de troca. E que os comércios também tinham grande oferta de mercadorias não perecíveis. Então, a gente tinha, por exemplo, nesse período, não haviam roupas prontas, haviam tecidos onde as famílias compravam e faziam em casa as próprias roupas, né? E, tanto que os mais antigos falam que você tinha 10 irmãos, todo mundo com a roupa igual, né? Porque os tecidos eram comprados em grandes quantidades. Então, e a oferta era muito de acordo com o quê? Com a experiência do comerciante, ou seja, o comerciante passava a tatear e aprender ao longo do tempo o que é que vendia, o que é que não vendia. Então, acabava não havendo uma grande variedade de possibilidades de compra, já que isso se dava de acordo com aquilo que o comerciante via como mais fácil de sair e também, é claro, o que ele via como algum produto que tivesse uma margem, né, de lucro interessante para ele. Então, o que é que acontecia nesse modelo? Havia pouca ou nenhuma variedade em relação a tamanho, a marca, a qualidade. Então, o nível de serviço realmente era muito ruim e esses armazéns gerais, que vendiam de tudo, acabavam sendo assim o único local, né,
de compra em determinados, em boa parte dos locais. Muitas deles estavam localizados em, em estradas ou em cruzamentos, né, para justamente ter uma maior passagem de pessoas. Então, como eu acabei de dizer, a localização era em pontos estratégicos da rede de transporte, como entroncamentos, estações rodoviárias e por aí vai. Em 1872, surge nos Estados Unidos o comércio através de catálogo, coisa que até hoje, né, persiste, sendo que hoje você tem os chamados catálogos eletrônicos. Então, mas ainda assim, algumas organizações ainda têm, né, ou tinham até pouco tempo atrás, catálogos impressos onde os vendedores passavam a visitar seus clientes e que isso trouxe uma evolução bastante grande em relação ao comércio, pela oportunidade de se variar estilos. E que isso foi muito viabilizado pelo desenvolvimento do sistema postal nos Estados Unidos, assim como também no Brasil, né? Então, era uma época em que os correios tinham uma importância muito grande, na medida em que as pessoas recebiam os catálogos pelo correio em sua casa, e neste catálogo vinha junto um formulário e um envelope já selado, onde as pessoas faziam as suas escolhas e a partir daí colocavam no envelope e postavam novamente, fazendo com que a empresa recebesse. Era uma espécie de comércio eletrônico rudimentar, né? Ou seja, era um comércio informal, informal não, impessoal, né? Sem ter a relação direta entre vendedor e comprador, mas que já era uma evolução em relação ao modelo anterior. Quais são as vantagens desse momento? Primeiro, é que as empresas passaram a ter uma maior rapidez na distribuição por conta da evolução dos correios, né, que passaram a ser os primeiros operadores logísticos, passando a fazer com que as empresas pudessem ou que as pessoas tivessem acesso a uma maior variedade de produtos em relação aos tipos de produtos, marcas de produtos, cores dos produtos, tamanho dos produtos, né? Havendo também uma eliminação do intermediário, já que os catálogos passaram a ser utilizados pelos próprios fabricantes, né? Então, o que gerava um menor preço, né? E um menor preço fazendo com que mais pessoas pudessem comprar, fazendo com que o mercado crescesse. Só que para isso funcionar, havia alguns requisitos. Primeiro, para eu comprar alguma coisa pelo correio, eu precisava ter, primeiro, confiança de que ao comprar aquele material, né, o produto ia chegar, né? E muitas vezes também porque eu efetuava o pagamento junto no envelope, seja através de um cheque, né, ou dinheiro mesmo. Só que também havia a seguinte questão na cabeça dos consumidores. E se eu não gostar do produto, ou se o produto não for aquilo que eu penso, né? Será que então as empresas passaram a ter que também garantir meios de retorno da mercadoria ao comerciante, né? A eles próprios, caso os consumidores não estivessem satisfeitos. E também uma outra questão é que para esse tipo de comércio vingar, até pelo tempo em que a, a comunicação e a transação e a distribuição dos produtos durava, a necessidade de uma moeda estável, porque se demorasse demais, aquele dinheiro que foi pago não teria o mesmo valor na chegada ao comerciante. Então, essa também era um requisito. Gente, quem tiver alguma dúvida, levanta a mão. Eu estou aqui, como eu estou compartilhando, ou então pode até interromper, viu? Fique à vontade. Para comentário, dúvida, pode ficar à vontade. O que é que aconteceu a partir daí? O comércio foi se especializando e, a partir dessa especialização, as empresas passaram a gerar um melhor serviço. Por quê? Porque pense no seguinte: vamos dar um exemplo nosso aqui. Vocês lembram das lojas de departamento? Chegaram a pegar as lojas de departamento como Mesbla, como Sandis, como lojas brasileiras, Alobras, as lojas americanas numa outra pegada que ainda existe, mas numa outra linha de coisa.
Então, o que eram as lojas de departamento? Por exemplo, se eu pegar o caso da Mesbla, a Mesbla em Salvador tinha a Mesbla Motos, Mesbla Náutica, que vendia lanchas, tinha a Mesbla Veículos, que vendia carro, tinha a Mesbla Caminhões, que vendia caminhão, além da Mesbla Loja de Departamento, que tinha instrumento musical, roupa de cama, moda feminina, masculina, infantil, né? E os mais variados produtos. Ou seja, e por que que esse modelo, assim, que empresas tão poderosas como as lojas de departamento, elas desapareceram? Porque ao longo do tempo, qual era a grande questão? Quando eu comprava uma roupa na Mesbla, por melhor que ela trouxesse, né, roupas interessantes, eu não tinha uma, uma especialização ou não, a Mesbla não conseguia dar ao seu consumidor aquela sensação de exclusividade que uma marca ou uma loja especializada em determinado produto lhe dá. Então, o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, a especialização do varejo fez com que a Mesbla, né, tivesse um concorrente especialista em cada uma das áreas que ela atuava. Então, se ela tinha a Mesbla Veículos, você tinha, né, empresas concessionárias de veículos que eram especializadas naquilo. Se você tinha roupa masculina, feminina, infantil, você tinha lojas que eram especializadas em roupa masculina, lojas que eram especializadas em roupa, passaram a ser especializadas em roupas femininas e infantil. Então, a partir do momento, eu considero que as lojas de departamento não quebraram por má gestão. Elas quebraram, elas desapareceram dentro daquele modelo por conta de que o próprio modelo de negócio se esgotou. E se esgotou por quê? Porque o consumidor passou a experimentar e a gostar, né, de um serviço melhor, né? Então a especialização lhe traz o quê? Um conhecimento maior e por isso lhe proporciona entender melhor o seu cliente e atender melhor esse cliente, né? O que aconteceu também de uma outra forma ou numa forma contrária com os supermercados, né? Os supermercados passou a ter vendas dos produtos alimentícios, mas também passaram a ter a parte de açougue, a parte de padaria, a parte de vestuário, a parte de eletrodomésticos e por aí. Só que o mercado passou a ter uma questão interessante. O mercado passou a utilizar a necessidade que as pessoas tinham de poupar tempo. Então, ao invés de eu comprar alimentos no mercado, ir no açougue comprar carne, ir na padaria comprar pão, né, os mercados passaram a ter uma gama, né, de produtos variados que pudessem fazer com que as pessoas poupassem tempo. Mas observe que aquilo que os supermercados vendem não tem um posicionamento para que ela possa ter como competidor as empresas, por exemplo, no caso de vestuário, geralmente vestuário básico, né? Focado em preço, mas não focado como as lojas de departamento tinham de ter produtos diferenciados que dessem ao consumidor a sensação, pelo menos, de exclusividade. A outra coisa também que o mercado passou a ter, as vantagens logísticas, né? E os supermercados passaram a ser, inclusive, passaram a ter um crescimento tão grande que passaram a influenciar um elo da cadeia de suprimentos que sempre foi a mais poderosa, que era a indústria, né? Então, por exemplo, eu ouvi certa vez que o Walmart nos Estados Unidos tinha a capacidade de influenciar a taxa de inflação dentro dos Estados Unidos. Gente, vamos pensar que se o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, se comparar o Brasil aos Estados Unidos, eu acho que o Brasil não chega a 10% da economia americana. E você já pensou uma empresa ter a capacidade de influenciar a taxa de inflação numa economia do tamanho da economia americana? Imagine o tamanho dessa empresa, né? Por quê? Porque através da sua capacidade de negociação,
o Walmart consegue fazer com que os preços baixem para ela vender mais barato e em grande quantidade. E a outra coisa é que os mercados também passaram a ter vantagens operacionais. Por quê? Porque os mercados passaram a ter um fluxo de assim, um fluxo dos clientes dentro das empresas, né, na medida em que a cobrança passou a ser feita na saída. Então, o supermercado consegue fazer com que as pessoas rodem dentro do mercado e a disposição dos produtos faz com que a gente basicamente tenha que andar o mercado inteiro, né? O que aumenta a chance da gente comprar outras coisas que a gente nem foi lá para comprar, mas em compensação eles conseguem ter uma vantagem operacional, né? No sentido de que as pessoas, ao realizar suas compras, vão aos caixas e a partir dali eles têm um fluxo muito mais rápido, né? E com a introdução do código de barra, então, é que ficou rápido mesmo, né? Eu acho, inclusive, que eles perderam um pouquinho quando eles tiraram os empacotadores, né, dos mercados, porque, dada a nossa falta de especialização, né, na nobre arte de ensacar produtos, a gente acaba demorando um pouco mais. Mas ainda assim, é um processo de aprendizado, porque a gente vai, né, aprendendo e a partir daí eles fazem conta e com certeza eles estão ganhando muito em cima disso, né? O que que aconteceu com o também em relação a variedades, né? Ou melhor, uma outra evolução foi os shopping centers e as lojas de desconto. Repare o seguinte, o shopping center, ele traz algumas vantagens comparativas, por exemplo, com o comércio de rua, bastante interessante, na medida em que eles trazem estacionamento, restaurantes, bares, cinemas, áreas de circulação, climatização do ambiente, lojas variadas, mas um negócio muito interessante pelo seguinte, vamos fazer um comparativo. A O Armazém Geral era aquela empresa que vendia de tudo, porque muitas vezes era o único local onde as pessoas tinham para comprar seus mantimentos, né? Só que o shopping center vende de tudo também, não é? Qual a diferença, então, do shopping center para o armazém geral? Conseguem perceber? Já que o shopping center foi uma evolução, mas ainda assim os dois comércios, eles vendem de tudo. Tanto os armazéns gerais como também os shopping centers. Vocês conseguem visualizar por que que o shopping center é uma evolução? Se os dois vendem a mesma coisa? Ou melhor, de tudo, um pouco? E conte aí, minha gente, dê sinal de vida. Vamos lá, pessoal, colaborar aí com a aula um pouquinho. Se animem, retornem. Me diga aí, vocês conseguem entender? Uma dica, primeiro, o shopping center todas as lojas têm o mesmo dono? O que é um shopping center? Por exemplo, quando eu tenho sei lá, a JCPM, né, com sede em Recife, que tem aqui, por exemplo, o Shopping Salvador. A JCPM é dono das lojas do shopping? Sim? Na, Não? na verdade, acho que. Boa noite. O Oi, shopping boa ele noite. se tornou um. Eles têm até uma associação, né? Hum, De lojistas, justamente porque são diferentes proprietários, hum, cada um com seu segmento, seu foco, né? Tem os setores. Inclusive tem a praça de alimentação, sim. onde, né, as pessoas elas vão justamente ali para com aquele intuito.
e tem ali os outros andares, né? Eu lembro que quando eu morava próximo de Salvador, Hum, quem era de cidades vizinhas ia muito pro Shopping Guatemi, né? Que hoje é o Shopping da sim. Bahia. E aí, o Inclusive, pessoal. ficava perto da rodoviária, né? Isso, que até descobri que vai fechar, né? Aquela rodoviária. E Vai. aí, o shopping, na época que eu ia, né? Era como se fosse realmente um momento assim. Único, né? De lazer, Sim. né? De, nossa, estou indo pro Shopping Guatemi, é aquele momento. E aí, cada piso, quanto mais um piso acima, mais o nível social também era O Iguatemi, definido, né? o Iguatemi até hoje tem essa segmentação, né? Até hoje tem essa segmentação. Só que repare uma coisa, Madeira. As pessoas dentro do shopping, ou melhor, as lojas dentro do shopping, os lojistas dentro do shopping, eles são donos das suas empresas. Mas eles são donos do espaço onde suas empresas estão instaladas? Ou eles pagam aluguel? Ah, eles pagam aluguel, exatamente. Então, repare, qual é a diferença do shopping para o armazém geral? É que o armazém geral você tinha um dono que comprava um monte de produto diferente para servir as necessidades distintas, né, dos seus clientes, e ele era digamos assim, um especialista em generalidades. Ele era um generalista. Ele não era especialista em nada. Já o shopping, o que é o shopping? É um espaço concebido por uma empresa que consegue fazer, inclusive, uma gestão daquilo que ele vai trazer para este shopping, para que esse shopping tenha a maior variedade possível. Só que observe que cada lojista ou cada empresa que se implanta no shopping é um especialista na sua área. Então, a grande diferença entre o armazém geral, onde você tinha uma pessoa que não era especialista em nada, e o shopping, é que o shopping é um local, é um centro de compras, né, e de lazer, onde cada empresa que está ali dentro é um especialista na sua área, o que permite às pessoas ter é, uma resolver sua vida num lugar só. Então, no Iguatemi, por exemplo, Shopping da Bahia, até você quer rezar, tem uma capela lá dentro, não é? Deve ser do santo padroeiro dos endividados no cartão de crédito. Mas o que é que acontece? Então, você passa a ter uma situação de que o shopping center passou a concentrar empresas especialistas, fazendo com que, além de todo o conforto, né, em relação ao estacionamento, áreas de circulação, climatização do ambiente, tivesse essas lojas variadas, todas elas especialistas em cada um dos segmentos onde elas atuam. Então, o shopping center acaba tendo um diferencial muito grande em relação, ou seja, é aquele local onde tem tudo, mas, mas ele é um somatório de lojas especializadas que, a partir daí, entendem muito melhor, muito mais do seu negócio, do seu cliente, prestam um serviço melhor e conseguem, a partir daí, atrair as pessoas para o shopping. Até hoje, Salvador começou o tempo virou, começou a chover, pode ter certeza que o shopping está cheio. Se continuar assim no final de semana, não tem praia, é shopping, né? E isso fez, inclusive, com que o comércio de rua, né? Mesmo o comércio popular, e aí você estava falando, Amadeu, do shopping da Bahia, que tem. Ele era tão grande, ele era tão referência que ele tinha, ou ainda tem, uma segmentação, né, de clientes por piso. Ele substitui, por exemplo, se você pensar em determinadas coisas, ele substitui a Baixa dos Sapateiros, que eu passei essa semana, e até o rapaz que estava comigo no carro disse: Olha, quem diria, hein? Há um tempo atrás, a essa época do ano, já chegando o Natal, a gente vê a loja de sapateiros com tanta, a Baixa dos Sapateiros com tanta loja fechada e com um movimento tão fraco, né? Então, o shopping center, ele trouxe a questão da especialização e, ao mesmo tempo, a possibilidade de você resolver tudo da sua vida dentro de um único lugar, com conforto, segurança e por aí vai, certo? As lojas de desconto, né? Como, por exemplo, a gente tem poucas lojas de desconto. Aqui veio uma variação do Walmart, que até acabou não ficando por aqui, que era
A Sun Club. O Sun Club é o centro, a loja de desconto, ela visa o quê? Baixo custo para ter baixo preço. Então, ela acaba sendo especializada em alguns produtos, e aqui desvirtuou um pouco, né? Então, por exemplo, loja de desconto, é especializada em algum tipo de produtos. Então, você tem uma. Vamos ver, essas grandes lojas de material de construção e ferramentas, equipamentos para o lar, né? Reformas e por aí vai. Então, essas empresas, elas acabam sendo especializadas, né? Acabam tendo uma extensão do conceito de supermercado para um outro tipo de produto que não alimentos, né? A gente passou a ter também um varejo sem loja, o comércio eletrônico, né? Com grande variedades, né? Um varejo sem loja com grande variedade, por exemplo, a pizzaria que só tem entrega, né? A questão de livros eletrônicos, né? E por aí vai, ou varejo por máquinas. E eu vi ano passado, né, nos Estados Unidos, um conceito muito interessante. E aí eu até, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu peguei a foto e trouxe, deixa eu ver onde é que ela está. Peraí, eu consigo. Logística empresarial aqui. Vou mostrar para você essa foto que é bastante interessante. Estão vendo essa fotografia, gente? Dessa loja? Sim, Pronto. Uma loja da Amazon, certo? Que vende os livros e que tem. E aí eu vou aumentar. Repare o seguinte: vocês estão vendo uma pessoa aqui dentro, não é? Esta pessoa, repare, ela tem aqui breakfast, sanduíches, aí tem ovo, café, salada, tem a parte aqui de alimentos, né, quentes e frios, e tem umas outras coisas aqui. Só que o interessante é o seguinte: você entra na loja, não tem ninguém, nenhum funcionário. Você entra, pega, paga e vai embora. Só deve ter gente aqui em determinado horário do dia ou da noite para fazer a reposição dos produtos. Ou seja, a gente passa a ter a possibilidade de uma evolução do varejo sem ninguém dentro, a partir apenas, ainda assim mantendo um grande nível de serviço e um atendimento das pessoas sem ter nenhum funcionário. Agora, isso, claro, requer algumas coisas, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui em cima, isso aqui tudo são câmeras, né? Então, o nível de vigilância é grande. Você tem a questão da liberação de saída aqui somente a partir do momento em que você tem o ticket ou realiza o pagamento. Então, eles têm um controle de entrada e de saída, então, para identificação das pessoas, né? E por aí vai. Ou seja, a gente já tem algo parecido aqui quando a gente algo parecido entre aspas quando a gente tem, por exemplo, dentro de um determinado comércio tem um caixa eletrônico. Caixa eletrônico é uma prestação de serviços, é uma espécie de lojinha, digamos assim, do banco, onde a gente passa a ter, né, a prestação de serviço bancário sem ninguém. Apenas as pessoas que vêm para fazer a reposição, né, ou conserto, né, ou a reposição do dinheiro, né, de acordo com a necessidade que a própria máquina sinaliza. Então a gente passa a ter, só que ainda assim observe, mesmo que a gente não tenha ninguém, que a gente não tenha na venda, na loja e tal, a gente precisa ter um fluxo logístico que permita a gente continuar fazendo com que a loja esteja abastecida, né? Então é uma coisa bastante interessante. A outra coisa, as necessidades
ou melhor, o que é que impulsiona o consumidor? Determinadas necessidades e expectativas. Então, assim, para que a gente venda um produto, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham uma informação sobre o produto. O que é que ele serve, para que ele serve, né? Qual a necessidade que ele atende, quais são suas características, né? Então, para que as pessoas consigam ver que o produto esteja dentro da qualidade desejada ou que o seu consumo gere uma gratificação ou um prazer pessoal, mas que também possibilite uma relação de confiança e parceria com o varejista, buscando o quê? A continuidade na relação. Então, no fundo, o que que a gente quer? E aí, adiantando um pouquinho o conceito de fidelização do cliente. O que é um cliente fiel? Né? Tem um pessoal aqui, né, já que trabalha dentro do comércio, do varejo. Para vocês, o que é um cliente fiel, minha gente? Como é que o que é que mostra que eu fidelizei um cliente? Me contem aí. A recorrência da compra? A recorrência da compra, sim, fundamental, mas como? Tem duas questões ainda aí, Amadeu, que são interessantes. Primeiro, a recorrência da compra de forma espontânea, ou seja, sempre que o cidadão for comprar aquele determinado produto, ele vai espontaneamente de volta para a sua empresa. E ainda tem uma outra característica que também é fundamental para a empresa. É que além de ter uma compra recorrente de forma espontânea, ele ainda passa a recomendar aquela empresa para outras pessoas. E por que que a recomendação de um cliente para outras pessoas é tão importante para a empresa? Se eu tenho propaganda, se eu tenho marketing, se eu tenho força de vendas e por aí vai. Qual é a diferença de eu dizer que a minha empresa é boa do meu cliente, em relação ao meu cliente dizer que a minha empresa é boa? Porque valida, né? Assim, é uma validação externa, que não é Pois é. propriamente a empresa que está dizendo, é alguém que eu conheço, que eu confio, que está me dizendo que aquele produto é legal. E o que é mais interessante, e que não está ganhando nada com isso. Ou seja, Exatamente. como você disse, a credibilidade da indicação, ela é fundamental. E o interessante é que, é claro, as empresas precisam fazer propaganda, as empresas precisam mostrar seus produtos, ações de marketing, por aí vai, porque o crescimento das vendas com base na indicação, ela é muito mais lenta. Só que ela é muito mais sólida. Então, o que é que a empresa precisa fazer? Tratar bem os seus clientes para que seus clientes se tornem compradores, né, frequentes, por, espontâneos, e que aí, além disso, passem a fazer indicações também para seu círculo de amizades ou familiar e por aí vai. Então, a fidelização não é somente fazer com que a pessoa volte sempre, mas que ela volte sempre espontaneamente, ou seja, isso diminui a minha necessidade de fazer um esforço de vendas, claro, não tira a minha, ou melhor, até aumenta a minha obrigação de tratá-lo bem, né? Porque esse meu cliente fiel é aquele que eu não posso perder nunca, até porque estudos aí já antigos dizem que é mais barato manter um cliente do que conseguir um novo. E é mais barato conseguir um novo do que recuperar um que você perdeu, porque o esforço passa a ser muito maior. Então, a gente já passa a perceber. Aí, se a gente perguntar o seguinte, sim, mas o que que a logística tem a ver com tudo isso? Já que aí parece que a gente está falando de marketing, né? Só que observe que vocês já estudaram marketing, né? No curso. O marketing não tem aqueles P's de promoção, produto, preço e praça, 4 P's do marketing. Observe que o P de praça é o quê? Praça significa fazer com que o produto esteja no local certo na hora certa. E quem é que faz com que o produto esteja no local certo na hora certa? Logística.
Então, marketing é uma função especializada que posiciona a empresa no sentido da comunicação, do produto da empresa ter um produto ou serviço que atenda à necessidade do cliente e que esteja lá naquele momento a um preço que ele tope pagar. Então, o marketing acaba sendo assim responsável pelo posicionamento da empresa, enquanto a logística é fundamental para que a gente compre o produto, porque eu nunca comprei um produto que não estava lá. Então, se a empresa não tem aquele produto disponível, logo ela perdeu a oportunidade de venda. Então, a própria informação sobre o produto, a logística tem uma responsabilidade sobre isso, porque a disponibilidade do produto naquele local é fundamental para que o cliente conheça o produto, né? E a partir daí perceba, né, o quanto aquele produto vai gerar uma satisfação de necessidade, gerando uma gratificação, um prazer pessoal, né? E também uma relação de confiança. Eu gostei do exemplo do seguinte: imagine que a gente mora num lugar em que existem duas padarias na mesma distância, em direções contrárias, mas com a mesma distância de nossa casa. Só que uma tem um pão que é bom, muito bom, e sempre dentro daquele mesmo padrão. Já a outra padaria, às vezes acerta e faz o melhor pão do mundo, mas muitas vezes erra e faz um pão horroroso. Se eu tenho que comprar pão todo dia, a tendência é eu ir para que padaria, aqui mantém o padrão e que eu tenho certeza que vai me trazer um produto que vai satisfazer a minha necessidade, ou eu vou arriscar a um belo dia comer o melhor pão do mundo e em outros dias comer um pão horroroso. Vou responder para adiantar. Claro que seria a tendência eu ir para a padaria que vende um pão bom dentro de um padrão, não é isso? Por quê? Porque eu passo a ter confiança naquela organização e a partir dessa confiança é que vai gerar uma relação duradoura. Então, toda empresa precisa ter ou buscar a continuidade na relação. E essa continuidade na relação, ela vem a partir de atividades que deem ao consumidor uma segurança em relação à qualidade do seu produto, à disponibilidade do seu produto, ao preço do seu produto, né? E por aí vai. E a logística tem um papel fundamental nisso. Uma outra coisa, então, o que seria o papel da logística? Observe, primeiro, contribui para a disseminação da informação sobre o produto. Contribui para a qualidade do produto. Por quê? Porque se a logística, se transportar um produto, por exemplo, não melhora o produto, por outro lado, pode piorar. Se eu não mantiver as características, né, iniciais do produto durante o processo de manuseio e de transporte. Então, com isso, eu acabo contribuindo para quê? Para a gratificação ou prazer no uso do produto, na medida em que eu entrego aquele produto dentro das condições ótimas de uso. Com isso, eu acabo possibilitando uma relação de quê? De confiança e parceria entre consumidor e varejista. Fazendo o quê? Viabilizando uma relação de longo prazo. Então, minha gente, nesta brincadeira, a gente passa a ter uma situação em que a logística contribui muito para a competitividade da empresa, para a estratégia da empresa, para a lucratividade da empresa, né? Porque ela precisa fazer isso tudo, inclusive, com o menor custo possível. Só que para isso a gente precisa entender, e aí a gente fala um pouco sobre os canais de transação, né? E não somente de distribuição, percebendo o seguinte: primeiro, no ato físico da compra, o consumidor acaba despendendo alguns elementos. Primeiro, ele precisa ter o dinheiro necessário para a compra. Só que também tem uma coisa isso faz com que eu tenha que ter um produto que, ao mesmo tempo que me gere retorno, ele seja um produto que faça com que as pessoas topem pagar por ele.
Porque observe o seguinte, é, não é porque eu tenho o dinheiro que eu vou pagar qualquer valor por aquele produto. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o rico é aquela pessoa que tem a menor vergonha de pechinchar. Porque ele sabe que, enquanto que muitas das pessoas, né, que têm menos dinheiro acham que pechinchar é um ato que vai fazer com que as pessoas pensem que elas estão em dificuldade, o rico não está nem aí para isso, porque o rico, o que ele quer é continuar rico. E para continuar rico, ele precisa comprar o mais barato possível. E se as pessoas pensarem, bem, e de qualquer forma, as pessoas não vão pensar que ele é pobre, porque ele é rico. E mesmo que pense, ele não está nem aí, porque ele sabe que ele é rico e ele pode demonstrar isso na hora que ele quiser. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa levar em consideração, primeiro, que o nosso produto precisa ter um preço que as pessoas possam pagar, mas também que as pessoas topem pagar, certo? Uma outra coisa, eu preciso fazer com que o meu produto esteja disponível, porque as pessoas, quando vão comprar, as pessoas gastam tempo. E reparem que uma das coisas que a gente menos tem disponível na nossa vida hoje é tempo. E mesmo que a gente tenha, a gente vem se acostumando a cada vez mais fazer as coisas rapidamente, o que em alguns casos é uma lástima, né? Tem algumas pessoas que acham que após formarem, elas vão virar presidentes de empresa ou ter um nível de conhecimento sobre a administração que podem deixar Peter Drucker, por exemplo, no chulé, né? Philip Kotler no chulé e companhia limitada, porque ela simplesmente é inteligente, se acha e que ela não vai esperar 30, 40 anos. E não tem jeito, minha gente. Certas coisas a gente adquire com tempo, com dedicação, né? Só que quando eu vou rapidinho ali no shopping, é porque eu sei que no shopping eu vou resolver as coisas dentro do tempo que eu tenho. Por quê? Porque as empresas passaram a utilizar a logística para que os produtos estejam disponíveis naquele local, na hora que o cliente passar por lá. E a outra coisa é a questão do dispêndio de energia em relação à escolha. Já reparou que quando uma loja tem variedade demais, ela muitas vezes confunde o consumidor? Por quê? E já aconteceu isso comigo uma vez. Eu fui para uma. Eu queria experimentar. Chegou aqui uma lanchonete, há muito tempo atrás, chegou aqui o Burger King, né? Hambúrguer e tal. E aí o Burger King, cheguei lá na frente da loja, olhei, tinha tanta variedade de sanduíche, mas tanta variedade, que eu acabei comendo um Big Mac. Fui para o McDonald's. Por quê? Porque o McDonald's ele deve ter, hoje, se muito, uns 10 tipos de produtos. Só que os 10 tipos de produtos eu já estou levando em consideração que eles têm uns produtos especiais, maiores, etc e tal. Quando, na verdade, o McDonald's age de uma forma a fazer com que você conheça exatamente cada produto que eles têm, do básico. Tanto que a propaganda do McDonald's, a mais conhecida, ela nada mais é do que a descrição do Big Mac. Vocês conhecem, minha gente, a composição do Big Mac? Tem McDonald's por aí, não tem? Ou não? Ou já experimentaram se não tem? Tem sim. Tem, não tem? Então diga aí, meu Deus, qual é a composição do McDonald's? Ou do Big Mac? Amadeu. Pão, hambúrguer, carne, salada e molho. Não, mas aí você tem que falar da forma como ele coisa. São dois hambúrgueres, Dois alface, hambúrgueres, alface, alfaces, queijo, molho queijos. especial, Uhum. cebola, picles, num pão com gergelim. Big Mac. Isso. Só que observe o seguinte: quando eles fazem isso com a brincadeirinha da música, fazendo com que a gente que seja tão repetido que a gente passe a decorar, eles ganham duas coisas. Primeiro, quando eu chego no McDonald's e peço um Big Mac,
eu sei que eu estou consumindo o quê? Eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo um sanduíche que tem 2 hambúrgueres, alface, queijo, um molho que eles chamam de especial, com cebola, picles de pepino, num pão com gergelim em cima. Isso possibilita o quê? Primeiro, conhecimento. Bem, quando eu chego no McDonald's, eu sei quanto eu vou pagar, então o dinheiro necessário para a compra. Eu sei que o tempo que eu vou gastar para sair de lá com o sanduíche ou até comer o sanduíche. Sei que eu não vou perder muito tempo ou energia com a escolha, até porque eles trabalham muito em cima de que você escolha, né, muitas vezes o mesmo sanduíche. Por quê? Porque dá a eles a possibilidade de prever quanto eu vou vender daquele sanduíche e, a partir daí, fazer a reposição dos insumos de acordo com essa experiência de venda. E, se eu não quiser comer lá, eu ainda tenho um chamado drive-thru que vai me possibilitar o quê? Levar para casa. Então, repare que eles não estão fazendo nada de graça, nada para me agradar, né? Ou melhor, até para me agradar eles estão, mas eles estão basicamente dando informação e o que possibilita fazer com que a minha expectativa seja atendida, porque eu sei exatamente aquilo que eu estou pedindo. E se eu receber exatamente aquilo que eu pedi e que eu conheço, logo a minha satisfação está garantida. E tem uma outra coisa também que eu gosto sempre de exemplificar, dizendo o seguinte: dentro do McDonald's você não vai achar ninguém insatisfeito. Aí você pode dizer assim, mas será, mas é tão bom assim que ninguém vai ficar insatisfeito? Eu digo, não. Tem hamburguerias muito melhores por aí, as hamburguerias gourmet são muito melhores do que o McDonald's até. Só que os produtos do McDonald's são tão conhecidos que quem não gosta não vai lá. Então, dentro do McDonald's, você vai só achar gente satisfeita. Agora, é claro que o McDonald's, para dar certo, ela precisa ter uma quantidade de gente que compre a ponto daquele negócio ser lucrativo. Entendeu a jogada por trás da musiquinha? E o quanto a logística tem a ver com isso? Né? Até porque, quando eles têm uma quantidade limitada de produtos, facilita a compra, facilita estoque, facilita transporte, facilita um monte de coisa para eles. Então, por isso que essa empresa, inclusive, um dos diferenciais do McDonald's inicialmente foi que ela desenvolveu equipamentos, chamados equipamentos dedicados para fazer o sanduíche naquele modelo que eles definiram, para dar o quê? Constância na qualidade e velocidade. Então ali não tem ninguém bobo, não. Mas se a gente tem o ato físico da compra em relação ao consumidor, a gente também tem a visão do comerciante que precisa obter uma margem suficiente para manter sua empresa, gerar lucro, oferecer um mix de produtos, né, relacionado ao nível de venda esperado e à prática da concorrência também, que é fundamental. Um oferecimento de vantagens diferenciais sobre os concorrentes. Então a empresa precisa ter um tipo de produto, ou precisa ter até um posicionamento de marca, um posicionamento de produto que diferencie eles, que as pessoas reconheçam aquele produto, uma localização e dimensionamento adequados, que muitas vezes observem que é melhor você ter 10 lojas pequenas do que uma loja grande. Por quê? Porque às vezes você dimensiona grande demais e você passa a fazer com que aquele local seja subutilizado, quando você poderia ter em locais distintos empresas de um tamanho que pudessem ter níveis de venda que gerassem a margem que você deseja ou precisa, né? A outra coisa é levar em consideração o tamanho do mercado. Onde eu estou, cabe o tipo de produto, ou o tipo de empresa, ou o tamanho da empresa que eu estou buscando, ou que eu estou intencionando. Então, a outra coisa é a incorporação de avanços tecnológicos, conhecimento dinâmico da necessidade do consumidor, porque, repare, o consumidor, ele é fiel a si próprio, mas ele passa a ser fiel
a uma organização na medida em que essa organização tem um conhecimento dinâmico de suas necessidades, compreendendo até a modificação dessas necessidades. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, vocês ouvem música? Creio que sim, né? Vou, Sim. vou considerar que sim. Mas observe, a gente ouve música da mesma maneira nos últimos 20 anos, 10 anos, 5 anos? Não. A gente hoje ouve música basicamente através do streaming, né? O Spotify, Deezer e por aí vai. A gente passa, enquanto antes a gente comprava CD, antes disso a gente comprava LP, né? A gente muitas vezes ficava, eu quando menino mesmo ficava com a fita cassete virgem, né? Esperando passar no rádio para eu gravar a fita com as músicas que eu gostava. Era uma diversão, a gente gastava um tempo danado com isso, mas em compensação, hoje em dia a gente não tem mais saco para isso, paciência. Hoje a gente pega a música, né? Chega no celular, a gente pesquisa, traz a música, baixa, separa dentro de uma playlist que a gente mesmo faz e a gente passa a ter a nossa fitinha sem o locutor interrompendo, porque ele já fazia de propósito, porque quanto mais ele interrompesse e as pessoas não conseguissem gravar, mais vezes as pessoas escutavam a rádio dele em busca dessa música para gravar. Então, assim, a gente veja que a necessidade de escutar música ou de se entreter através da música, ela não mudou. O que mudou foi a forma pela qual a música passou a ser distribuída e comercializada. E é isso que a gente precisa compreender, né? Para que a gente possa incorporar avanços tecnológicos, compreendendo de forma dinâmica as necessidades do consumidor. E a outra coisa é conhecimento acerca de possíveis restrições governamentais e institucionais, né? Por exemplo, a gente vê aí uma briga danada dos Estados Unidos com a China em relação ao TikTok. Por quê? Porque os chineses passaram a ter um sucesso enorme dentro do mercado americano, que sempre fez o contrário, né? O americano nunca se incomodou de invadir o mercado dos outros, mas ficou muito incomodado quando outros países passaram a invadir, como o Japão desde a década de 80 em relação a automóveis, né, produtos eletroeletrônicos e por aí vai, e a China agora que avançou do ponto de vista tecnológico de uma forma tão grande que, né, a China, por exemplo, eu estava vendo na estante sobre a COP, né, que está acontecendo em Belém, a China tem hoje ainda é responsável por 30% das emissões de gás carbônico na atmosfera. Só que a China vem diminuindo. E você sabe por que a China vem diminuindo? Porque a China vem utilizando cada vez mais meios alternativos, né? Ou limpos de geração de energia, como energia eólica, energia solar e por aí vai. E a indústria automobilística chinesa, a força dela está em carros o quê? Elétricos. Que inclusive eu já soube que a BYD, que acabou de se instalar, né, na planta onde era a Ford em Camaçari, a BYD já está de olho num terreno em Feira de Santana para a implantação de uma outra fábrica. Por que Feira de Santana, minha gente? Porque o pessoal de feira é legal? Até é. Porque minha sogra mora lá? Alternativa B. Alternativa C. Me diga aí, por que Feira de Santana? A logística, ela Tudo tem bem. um... Por quê? Porque Feira de Santana é um entroncamento rodoviário que dá acesso às mais diversas áreas do país, né? Então, se você está em Feira de Santana, você já poupa um bom caminho e facilita a distribuição. Só que Feira também tem outras características. Cidade de 600 mil habitantes, né? Uma mão de obra qualificada, centros de educação e de pesquisa, né? Infraestrutura urbana direitinha, pode melhorar, mas dá para o gasto. Então, Feira já tem algumas condições muito interessantes, mas dentre elas, a facilidade de logística, fábrica de pneu, né? Fábricas de componentes da indústria automobilística que também se instalaram, né? Um centro industrial direitinho, bem desenvolvido. Então, Feira de Santana acaba tendo uma série de vantagens, mas uma das vantagens é justamente a vantagem da logística, né?
Além disso, mas quando é que isso tudo mudou e por que que mudou? Bem, aí a gente está trazendo voltando um pouquinho para trás, porque o que que a Segunda Guerra Mundial trouxe, principalmente para os Estados Unidos? Minha gente, observe o seguinte: a Segunda Guerra Mundial, se a gente for fazer um resumo bem resumido, ela foi uma briga entre Estados Unidos e Alemanha na Europa, Estados Unidos e Japão na Ásia. Claro, tiveram outros participantes, mas coadjuvantes, porque quem definiu o negócio realmente foram os americanos. Só que por que que os americanos foram tão decisivos na guerra? Imaginam por quê? Porque os Estados Unidos eram o único país com uma indústria desenvolvida longe das bombas do inimigo. Então, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, conseguiram avançar em relação a técnicas de produção e em quantidade de produção de uma forma tão violenta que vamos dizer que os 300 mil homens que morreram, né, soldados americanos que morreram, né, eu acho que uma parte disso, na Segunda Guerra Mundial, foi barato, entre aspas, né, porque a gente não vai considerar que uma vida é barata, mas do ponto de vista da nação americana, a relação custo-benefício foi extremamente positiva. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial eles utilizaram assim, quase que ao máximo o sistema taylorista fordista de produção, onde eles passaram a ter produtos padronizados, uniformes, um volume de produção violentíssima, uma mobilização maciça da população, inclusive nesse momento foi que incorporou a mão de obra feminina nas fábricas, até então não era comum, né? E dentro desses avanços da Segunda Guerra, eles acabaram desenvolvendo uma série ou se apropriando de uma série de inovações, como, por exemplo, a solda elétrica, né? A solda elétrica, salvo engano, foi desenvolvida pelos alemães. Por quê? Porque os alemães, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, eles passaram a ter restrições impostas, né, pelos países vencedores, Inglaterra, França e por aí vai, em relação a armamentos. Então, em relação a navios, eles só podiam ter navios até determinado peso. Só que os navios até então eram placas de metal parafusadas umas nas outras, o que fazia com que o casco dos navios fossem resistentes, mas os navios muito pesados. E como ele tinha restrição de peso, o que é que eles fizeram? Eles desenvolveram a solda elétrica, fazendo com que os cascos dos navios fossem muito mais leves, então eles conseguiam ter navios de guerra potentes, porque eles também desenvolveram outras coisas como o canhão sem recuo e por aí vai, né? Ou com recuo hidráulico e por aí vai, tendo canhões grandes com navios leves que eram navios rápidos. Então a Marinha Americana ou a Marinha Alemã fez um estragozinho, né? Até com submarinos e tal na Segunda Guerra Mundial, não conseguiu, né, detonar porque a Marinha Americana também se desenvolveu e de uma forma violenta, até com porta-aviões e por aí vai, mas a Segunda Guerra, do ponto de vista humano, foi uma tragédia, do ponto de vista da evolução tecnológica, foi um momento de avanço fantástico, né? E conseguiram, os americanos também conseguiram melhorias fantásticas no sistema fordista de produção. Ao final da guerra, o que é que aconteceu? Os americanos tinham um parque produtivo sem igual na história da humanidade. Só que, em compensação, esse parque produtivo que estava em pleno emprego na Segunda Guerra Mundial, quando a guerra acabou, a necessidade de produção também acabou. Então, eles continuaram tendo necessidade de produzir sob pena de criar uma recessão na economia. E o que que eles fizeram a partir daí? Um esforço, primeiro, uma conversão, né, da indústria, né, fazendo bens duráveis. Então, por exemplo, eles passaram a produzir máquina de lavar, secadora, aspirador de pó e por aí vai. Produtos industrializados de consumo, né, onde fazia canhão, passou a fazer panela e por aí vai. E também um esforço de marketing muito grande para incentivar o consumo. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, os americanos chegaram
a dizer que o consumo era um ato patriótico. Olha que beleza, hein? Pegue o seu cartão, corre para o shopping. O que é que você está fazendo? Ajudando o meu país. E no final das contas estava mesmo. Então, tanto que os americanos ainda têm uma economia muito baseada no consumo, e num consumo desenfreado, né? Então, o que é que aconteceu? O marketing aproveitou o final da guerra, junto com o governo, como eu disse, reforçando o caráter patriótico do consumo, porque se o consumo diminui, eles passam a ter uma recessão. E aí, a partir daí, o que é que os americanos passaram a fazer? Fazer com que a indústria americana passasse a se instalar em outros países, como aconteceu no Brasil, como aconteceu em diversos outros países, né, do mundo. Então, para quê? Para aproveitar a capacidade instalada da indústria. Então, o marketing naquele momento era centrado na chamada família padrão, que era um pai, uma mãe e 2 filhos para os americanos, né? E produtos padronizados com variações de acabamento. Então, eu tinha uma única geladeira, mas de diversas cores distintas, né? O que que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial, década de 60, 70, 80, 90? As pessoas, os casais foram tendo menos filhos, passou a haver um número crescente de pessoas separadas, divorciadas, morando sozinhas, um aumento da expectativa de vida, o que abriu um novo mercado consumidor dos maduros ou idosos, né? Um aumento da expectativa de vida, como eu falei, jovens morando sozinhos, né? Um aumento da renda, né? Na década de 80 chamava geração Yuppie, mas depois a gente já passou a ter pessoas cada vez mais jovens, né? Uma coisa das relações homossexuais estáveis também, mas aí sobre que aspecto? É que o pessoal passou a perceber que os casais homossexuais, né, num momento em que não possuem filhos, não possuem custos com escola, etc., tal, sobrando uma renda para outros gastos, como viagens, roupas, carro, bons apartamentos. Então, isso também passou a ser observado. Claro que ao longo do tempo, o que é que aconteceu? Essa estabilidade fez com que as pessoas passassem também a gerar famílias, e gerando famílias, passaram a gerar filhos também, tal, passaram a ter boletos, e isso foi um pouco igualado, né? Nesse sentido, em relação a padrão de consumo, digamos assim. A outra questão, a diminuição de tempo para realizar tarefas domésticas. Então, passou a haver uma série de produtos, por exemplo, as comidas enlatadas, elas foram desenvolvidas para os soldados na Segunda Guerra Mundial, que era mais fácil de você ter uma comida já pronta, onde você aquecia num fogareirozinho que eles também já recebiam, e a partir daí comiam. Só que depois passou a ser a comida enlatada vendida nos supermercados, né? Por quê? Porque as pessoas passaram a ter menos tempo para realizar tarefas domésticas e as comidas prontas passaram a surgir cada vez mais. E aí o consumo de sódio, de açúcar e tal vieram, complicando. A outra questão, o trabalho feminino, em que sentido? No sentido que uma população até aquele momento não tinha renda própria e por isso não era um mercado consumidor, passou a ser um importante e hoje talvez seja um dos mais importantes, se não o mais importante perfil, né, ou segmento de mercado. Até porque as empresas pesquisam e percebem o seguinte, que não somente as mulheres passam a ter sua própria renda, como também uma capacidade de influenciar no consumo das famílias. Então, as empresas passaram a ter suas atenções muito voltadas para as mulheres também. Uma outra coisa é uma mudança no horário do comércio, que passou a se expandir, né? Eu me lembro que quando eu estava na escola, ou já na faculdade, assim, o pessoal saía correndo para abastecer o carro sexta-feira, porque se não abastecesse o carro na sexta-feira, sábado e domingo o posto de gasolina não funcionava. Você ficava sem gasolina. Parece coisa de outro mundo, né? Mas está logo ali. A outra coisa, novos canais de distribuição, como por exemplo a internet, que passou a mudar completamente. Então, o que a gente tira disso? Quanto mais o perfil do consumidor vai se modificando e a competição no setor de varejo vai ficando mais apertada, mais importante fica o entrosamento entre os diversos setores da empresa, como marketing, compras, distribuição física, etc.
Então, minha gente, a coordenação passou a ser fundamental, porque não adianta eu fazer uma promessa que o marketing faz através de uma propaganda, de um posicionamento, fazendo com que a produção produza o melhor produto do mundo, se eu não conseguir fazer esse produto chegar na hora certa, no local certo, dentro do nível de qualidade correta para o cliente, né? Então, não sei se vocês, se acontece com vocês, mas, por exemplo, a portaria de meu prédio virou uma espécie de central logística. Às vezes eu passo da portaria, a quantidade de produtos que foram comprados pela internet, que ainda não foram, que o pessoal ainda não desceu para pegar, eu disse, vamos ter que construir um centro logístico dentro do condomínio para dar vazão aos produtos que chegam, a quantidade de moto que chega com alimentos, por exemplo, é um negócio fantástico. Então, a venda através dos canais de transação como a internet passou a ser algo, né, muito importante. E dentro da cadeia de distribuição, a indústria ainda é um definidor das ações, o principal definidor das ações de cadeia de suprimentos, devido ao quê? A utilização de grande volume de investimento com a consequente necessidade de racionalizar a utilização de recursos. Então, a indústria, ela tem um papel muito grande até no desenvolvimento da logística, porque quanto mais racional ela for, mais lucrativa ela é. Por exemplo, vocês já viram, vocês já viram como é que os refrigerantes PET de 2 litros, por exemplo, como é que eles chegam na empresa? Eles chegam grandes já para envasar o refrigerante? Vocês já viram isso, minha gente? Como é que eles fazem? É, deixa eu ver se vocês. Vocês já viram uns tubinhos de plástico que o pessoal coloca, por exemplo, tempero, eles vendem assim, que tem uma tampinha, igual a tampinha do refrigerante? Aquele é mais ou menos o modelo que as garrafas PET são transportadas. Elas são transportadas pequenas, e quando elas chegam nas fábricas, existem as máquinas, não sei se mudou o nome, mas eram as máquinas sopradoras, onde elas, com ar quente e um molde, eles sopram e fazem como uma bola de soprar, né, um balão de aniversário. Elas sopram, fazendo com que a garrafa passe a ter o tamanho para ser invasada, de 2 litros, né? Para envasar o refrigerante. Então, o que é que acontece? Acontece que eles fazem isso porque imagina a quantidade de local vazio, ou melhor, ou o espaço que eu ia ocupar dentro de um caminhão com as garrafas já do tamanho grande para envasar. Quando eu passo a trazer tubinhos de ensaio, eu passo a ter a possibilidade de transportar muito mais garrafas do que se eu tivesse elas já no modelo, no molde, né, para envasar o refrigerante. A outra coisa, a flexibilização do processo de manufatura, através de quê? Da robotização, da informática, da terceirização de produção, ou seja, a indústria passou também a ser muito mais flexível. Só que o comércio, o setor varejista, é que tem um poder frente à satisfação do consumidor, e por isso o setor varejista passou a definir ou a influenciar de forma muito forte o que a indústria vai produzir, na medida em que, ao estar mais próximo do cliente, o setor varejista consegue atender de uma maneira muito melhor ou entender as necessidades do cliente de uma forma muito mais assertiva, digamos assim. Então, quais são as tendências da evolução do comércio? Primeiro, a eliminação de mão de obra, como eu mostrei naquela loja que não tem ninguém mais, né? O intercâmbio de informações entre empresas sobre atos de consumo, a questão da fidelização do cliente, a questão da utilização de tecnologia da informação cada vez mais, né? A questão da postergação, por exemplo, hoje a gente não tem. Por exemplo, você chega numa concessionária, sei lá, eu tenho um carro branco, o para-choque do meu carro é branco. Mas quando eu chego lá, a concessionária já tem um para-choque branco? Não. A concessionária tem um para-choque sem pintar, porque se chegar um carro vermelho, se chegar um carro verde, se chegar um carro azul, se chegar um carro de qualquer cor, ela posterga a pintura
para que aquela peça possa servir para o carro que chegar e não apenas para os carros brancos. Quando eu vou comprar tinta para pintar minha casa, a gente tem lá as máquinas misturadoras, né? Que para mim aquela foi uma invenção fantástica. Por quê? Porque a indústria hoje só produz tinta branca e uma máquina que tem os pigmentos que fazem com que a gente tenha a cor que a gente quiser na loja e não na fábrica, o que facilitou muito a vida da fábrica. E também deu ao comércio a possibilidade de atender nas mais diversas cores. A outra coisa, a satisfação das necessidades do cliente com a customização e rapidez. Ou seja, um sistema de fabricação puxado dentro do que se chama lógica just in time. O varejo no século XXI, isso já tem algum tempinho, mas vamos olhar algumas tendências para verificar se elas já estão, se elas se concretizaram ou não. Por exemplo, o varejista atendimento às necessidades com correto equilíbrio entre consumidores, fornecedores, investidores e empregados. Sim, eu acho que as empresas passam a buscar a satisfação de todos esses elos, porque todos esses elos são importantes, né? A outra coisa, a variedade de marcas reduzidas. Repare que no mercado você não tem diversas marcas. O mercado ele passa até como uma forma de pressionar a indústria a ter uma quantidade X de marcas, porque ele passa a vender aquilo que mais lhe favorece. Então, às vezes, a gente até não acha a marca que a gente queria naquele mercado. Por quê? Porque naquele momento ele está pressionando aquele produtor a baixar preço. A outra coisa é a existência de marcas próprias. Então, os próprios varejistas passaram a ter suas próprias marcas, né? O que também passou a ser uma pressão para a indústria. Uma estratégia de ressuprimento puxado, ou seja, a necessidade de produção ou de geração de estoque, de compra para colocar nas lojas, passa a ser não mais com base no custo de produção ótimo da indústria, mas sim no quanto o mercado necessita. E que a gente vai ver, né, para frente um pouquinho isso. Há outras estratégias de definição de preços mais sofisticadas, então as empresas passaram a entender melhor a questão da formação de preço e ser mais sabidas em relação a isso, além de uma maior segmentação de consumidores e de uma utilização de instrumentos para avaliação, ou seja, com o custeio baseado nas atividades, ou seja, uma forma melhor de entender o custo das empresas. Então, minha gente, em relação a esse tema, compreenderam como a logística ela passou a ser algo muito mais é, é, importante para as organizações e com a evolução da tecnologia, com a evolução, com os acontecimentos, né, na humanidade, como a Segunda Guerra Mundial, né, elas foram fazendo com que a logística se transformasse em um dos fatores fundamentais para a competitividade das organizações. Então, isso é fundamental a gente entender. Por quê? Porque a gente passa a perceber, primeiro, que é, a logística, né, empresarial, ela não é uma atividade, digamos assim, é, estanque, diferente ou distinta das outras atividades. Ela é uma das atividades fundamentais para que as organizações façam a diferença entre vender ou não vender, fidelizar ou não fidelizar. Então, nesse sentido é que a gente passa a ter uma, uma organização muito, assim, uma atividade muito importante da logística, a gente precisa ter essa compreensão como um todo. Eu tenho uma outra coisa para mostrar para vocês, e que ela eu vou demonstrar, mas de uma forma talvez mais rápida. Ou melhor, aproveitando o tempinho que a gente tem aqui, eu vou pedir a vocês a paciência para a gente ir até 9 horas mesmo, para a gente conseguir concluir isso aqui pelo seguinte. O que eu quero mostrar com o sistema de controle de estoque, levando em consideração o que a gente chama, e deixa eu voltar que eu não estou compartilhando, não é isso, minha gente? Isso. Deixa eu compartilhar aqui esse. Pronto. Os sistemas de controle de estoque, ou melhor, os sistemas até de produção, ou a lógica de produção, que é a just in case e a just in time. Qual é a diferença dos dois?
O Just in Case é um sistema é um sistema ainda utilizado, mas mais antigo, onde a produção é definida buscando atingir a quantidade ótima da indústria. Ou seja, qual é a quantidade ótima da indústria? É a quantidade em que a indústria produz ao menor custo unitário possível. Isso faz com que as plantas produzam dentro dessa lógica e que os produtos eles sejam empurrados para o mercado através da força de marketing, gerando, consequentemente, estoques ao longo de toda a cadeia produtiva. Já o sistema just-in-time, ele parte de uma lógica distinta. Ele parte de um modo de flexibilização da produção a ponto da produção conseguir se ajustar à demanda. Ou seja, o que leva a indústria a produzir mais ou menos é a quantidade de produtos demandados pelo mercado, né? Ou seja, de uma forma radical, o just-in-time parte do seguinte princípio: eu vou produzir quando alguém pedir. Só que, vamos pensar no seguinte, como é que eu vou produzir quando alguém pedir, se muitas vezes a empresa ela precisa de, vamos pensar num carro que tem, sei lá, 2.000 peças. Então, como é que eu vou pedir? Bem, alguém pediu um carro na concessionária, eu vou pedir aos meus fornecedores as 2.000 peças, eu vou montar esse carro, eu vou transportar esse carro, eu vou entregar esse carro. Então, demoraria muito. Então, o que que as empresas passaram a fazer? Elas passaram a cada vez mais encurtar a quantidade de produção para um consumo. Então, por exemplo, ao invés de eu produzir carros com base no que eu espero ser comprado carros em 3 meses, eu passo para 2 meses, um mês, 15 dias, uma semana. Qual é a grande diferença em relação a isso? A diferença em relação a isso é que é muito mais fácil eu prever a quantidade de carros que eu vou ter que produzir para entregar em uma semana do que em 3 meses. Então, eu passo a fazer com que, ao invés de eu produzir e gerar estoque, eu vá produzindo e ajustando a velocidade dessa minha produção de acordo com o que eu consigo, ou melhor, com o que eu estou vendendo, ou que eu espero vender dentro daquele período curto de tempo. Então, no sistema Just in Case, que é o sistema antigo, onde eu produzo e gerencio estoques, né, dentro da lógica de que eu preciso estar com produtos para, através da minha força de vendas, conseguir escoar esses produtos, eu tenho dois sistemas, ou melhor, três sistemas, em que dois usam a mesma lógica. O sistema duas gavetas é um sistema que basicamente trabalha com controle visual do estoque. Literalmente, digamos que eu tenho duas gavetas ou duas caixas. A caixa A e a caixa B. A caixa B é a caixa onde eu começo a tirar as peças que eu vendi. E quando a caixa B acaba, o que é que eu faço? Eu peço material para recompor a caixa B e um pouquinho da caixa A, que eu já sei quanto é, e eu vou fazendo o quê? Enquanto esse material não chega, eu vou utilizando o material da caixa A, que tem uma quantidade que é suficiente para o tempo em que o fornecedor me traz de volta o produto. E mais uma margenzinha, porque se ele demorar, eu não fico sem vender. Aí, quando o produto chega, o que é que eu faço? Encho a caixa A primeiro e depois eu encho a caixa B e passo a tratar ou a iniciar de novo as vendas, tirando os produtos da caixa B. Percebeu? Então, essa é uma forma que eu consigo fazer o meu controle de estoque sem fazer conta ao longo das vezes, né? Eu faço a conta do quanto eu tenho que ter nas duas caixas, né? Para que eu possa é, é, automatizar, digamos assim, sem nenhum equipamento, o meu controle de estoque. Entenderam, meu povo? Ou quer que eu explique novamente? Estamos vivos?
Se não entenderam, vocês depois podem ver na gravação, já que ninguém se manifestou. Então, aqui está a explicação, e justamente a quantidade da caixa A, que é a caixa menor, é justamente a caixa do consumo no tempo de reposição, mais um pouquinho de estoque. Então, a caixa B é equivalente ao consumo no período e a caixa A é a quantidade de material suficiente para atender este consumo durante o tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Qual é a grande vantagem desse método? Uma redução no processo burocrático. Já o sistema dos máximos mínimos, ele é um sistema, minha gente, que ele basicamente utiliza a mesma lógica do sistema de duas gavetas, sendo que aqui você vai determinar o consumo do item, né? Que você está. Qual é o consumo em determinado tempo daquele item, qual é a fixação, ou melhor, eu fixo um período de consumo previsto, né? Calculo o ponto do pedido em função do fornecedor, utilizando aquela mesma fórmula, que é bem simples, e passo a calcular os estoques mínimos e máximos e calculo o lote de compra, fazendo com que eu tenha uma razoável automatização do processo de reposição. Por quê? Porque eu passo a calcular em que nível de estoque eu preciso iniciar o processo de reposição, de compra do material, e qual a quantidade de material que eu preciso comprar. Ou seja, quando chegar em, vamos dizer que eu defini que o ponto do pedido é 50. Então, quando eu chegar a 50 peças do meu estoque, e defini que eu tenho que comprar 100. Quando eu chegar a 50, eu peço 100, toda vez a mesma coisa. Então, o que vai ser variável é o tempo que eu vou levar para chegar até 50 peças. Mas eu sei que eu vou pedir quando eu chegar em 50 peças e vou pedir sempre 100 peças, né? Um exemplo hipotético. Só que tem alguns produtos em que a coisa não funciona assim. Por exemplo, produtos que são perecíveis, como hortifrutis. Ou então, eu tenho um bar e eu preciso comprar cerveja, refrigerante. Só que a grande questão é que quem traz a cerveja e o refrigerante para mim é a Heineken, é a Ambev e por aí vai. Só que o que é que acontece com esse fornecedor? A Ambev, ela só traz na hora que eu quiser se eu comprar um caminhão cheio. Porque se eu não comprar um caminhão cheio, eu vou ter que esperar o caminhão sair da fábrica cheio e fazer a rota de todos os bares que eles vão entregar dentro daquela área que eles definiram. Então, por conta disso, eu preciso é, é, programar as datas de reposição de acordo com o que eu preciso, se for um hortifruti que eu vou na feira e compro, né? Ou se for, ou com base naquilo que o fornecedor, a Ambev, por exemplo, define. Eu vou lhe entregar na quarta e no sábado. Então, o que que eu tenho que fazer? Analisar o meu estoque, verificar qual é o consumo no período entre as entregas que o fornecedor me trouxe, o tempo de reposição que ele vai levar, que é o período, e verificar um saldo do item no fornecedor, que é chamado estoque virtual, que significa o seguinte, é que às vezes eu verifico que meu estoque está vazio, desespero, faço uma compra sem levar em consideração que eu já fiz um pedido. Então eu tenho que levar, e por isso que se chama de estoque virtual, porque é um material que ele está dentro do prazo estipulado de reposição, mas que ele ainda não chegou no seu estoque, por isso ele ainda não deu entrada, né? Então, os sistemas acabam também fazendo esse cálculo. Qual é a dificuldade desse sistema? É que se eu fizer o cálculo para periodicidades muito pequenas, eu posso aumentar muito o meu estoque, o que significa dizer que eu passo a ter um custo maior com o estoque. Se eu espaçar demais os pedidos, né, eu passo a ter o quê? Um risco de ruptura, ou seja, o material acabar antes do fornecedor trazer de volta. Então, para minimizar esses riscos, eu passo a fazer um cálculo das revisões, né? E um calendário para essas revisões que vão ser fundamentais para eu definir o volume de material a comprar, listar os itens de uso comum para eu comprar simultaneamente, executar uma compra única, efetuar compras e entregas programadas e por aí vai. Já a outra lógica
né? A gente estava até então falando do sistema Just in Case, que é um sistema baseado em quê? Baseado na venda a partir do esforço de venda, já que a produção se dá com base na melhor quantidade de produção, no melhor nível de produção que se dá com base em quê? No menor custo unitário de produção por peça. Ou seja, eu vou produzir não o que o mercado precisa, mas o que me faz produzir mais barato. Já o sistema just-in-time, ele inverte a lógica. Por quê? Porque ele foi concebido como um método de redução de desperdício em que o estoque é puxado, ou seja, liberado pela necessidade do usuário, seja ele o comprador. Então, e ele também é um sistema ativo, por quê? Porque ele não convive com estoques aceitáveis. Qual é o objetivo final do Just-in-Time? Zerar estoque. Mas aí, por quê? Porque estoque ocupa espaço e consome dinheiro. Mas repare no seguinte, então isso quer dizer que alguém já zerou o estoque? Não. Mas quando alguém não está nunca satisfeito com o nível de estoque que atingiu, essa empresa, essas pessoas, essa equipe está sempre atenta à oportunidade de melhoria. E essa é a lógica do Just in Time. Então, tem duas coisas também interessantes. É que ela requer conhecimento técnico mais sofisticado por parte da equipe, já que o controle de estoque ou de qualidade é feito no chão de fábrica, e as falhas se tornam importantes fontes de informação. Por quê? Porque a lógica é: falhei, entendo por que falhei, corrijo o erro para não falhar nunca mais pelo mesmo motivo. Quais são os objetivos, então, do Just in Time? É eliminar desperdícios, como objetivo geral, e como objetivos específicos, minimizar prazo de fabricação, reduzir continuamente níveis de inventários, tempo de preparação de máquinas, redução ao mínimo do tamanho dos lotes fabricados, o que permite uma modificação dos produtos sem ter produtos antigos ainda em estoque, né? Uma liberação da produção através da necessidade do usuário e uma flexibilização na manufatura, o que acabou ensejando um avanço tecnológico muito grande dentro das fábricas, né? Nesta brincadeirinha, o que eles consideram desperdício? Superprodução, espera, transporte, processamento, movimentação dentro da fábrica, produção defeituosa, estoque, ou seja, tudo aquilo que foi feito sem necessidade para eles é desperdício. Então, é um sistema que requer uma atenção contínua nas oportunidades de melhoria. Qual é a dificuldade? Dificuldade é sincronizar a operação com as restrições, que seriam o quê? A capacidade de processamento, a confiabilidade na entrega do material. Então, o que é que as fábricas passaram a fazer? Por exemplo, as fábricas de automóveis. Trazer as fábricas dos fornecedores de componentes para dentro da planta industrial, fazendo com que o nível de coordenação seja muito menor e também o transporte praticamente inexista, né? Seja apenas de uma fábrica para outra, o que gerou uma flexibilidade na produção. Qual é o risco disso tudo? A coordenação da bronca e interromper a linha de produção. Mas, de uma maneira geral, a indústria conseguiu grandes avanços, tendo vantagens de custo, de qualidade, de flexibilidade, de velocidade e de confiabilidade. Nesta brincadeirinha, o que é que eles fazem? Eles passam a utilizar uma técnica chamada Kanban, que significa do japonês cartão, onde esses cartões identificam, né, a necessidade e acabam ajustando a capacidade de produção de uma forma visual. Por exemplo, eu tive certa vez numa fábrica da Grandene, no Ceará, há uns bons anos atrás, onde eles utilizavam um sistema Kanban, onde a produção era definida com base nas cores dos cartões. Ou seja, os componentes ficavam dentro de caixas e essas caixas com, né, o material para produzir os sapatos, elas tinham cartões que tinham as informações sobre o que seria produzido, o que é que tinha ali de peça dentro daquela caixa. Só que os cartões tinham cartões vermelhos, amarelos e verdes. O que é que eles faziam? Produziam primeiro os cartões, os sapatos que estavam em caixas que tinham cartões vermelhos. Acabados os cartões vermelhos, eles passavam para os cartões amarelos. Dos cartões amarelos, eles passavam para os cartões verdes. Então, eles conseguiam, de uma forma muito fácil, né, priorizar a produção e
colocar para produzir somente o que tivesse nas caixas, o que eles conseguiam fazer com que o sistema Kanban ajustasse a produção e sua velocidade e sua prioridade com base nas cores dos semáforos. Coisa mais simples do mundo. Então, quais são as características do Kanban? Do Kanban? São containers padronizados, com a facilidade de controle de inventário, com áreas ocupadas apenas pelos containers, pelas caixas que serão utilizadas, fazendo com que o controle do inventário seja feito na área de produção, com quantidades pequenas por containers e produção em pequenos lotes, o que permite à empresa mudar a produção de uma forma muito mais fácil. Qual é a limitação disso? Funciona apenas para demandas regulares, ou seja, produtos que têm produção, né, sem muita variação, como, por exemplo, ovo de Páscoa, que a gente só produz 40 dias no ano, né, durante a quaresma, para vender, ou melhor, produz num determinado tempo para vender durante aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Então, tem uma sazonalidade estúpida. E também necessita de forte disciplina e treinamento, porque as pessoas precisam entender aquilo que elas estão fazendo. Então, minha gente, de uma maneira geral, a gente, eu queria passar para vocês essas informações que a gente pudesse ter aqui, né, uma noção geral da importância da logística e da evolução da logística ao longo do tempo e desses dois sistemas de controle de produção, né, dessa lógica, a lógica empurrada, né, da fábrica para o mercado, que é a lógica just in case, e a lógica de produção just in time, onde a produção se dá com base na necessidade sinalizada pelo consumidor, pelo mercado. Então, essas duas lógicas ainda coexistem, mas eu digo a vocês que a lógica hoje dentro das empresas que prevalece, não pode não haver o sistema just in time, mas a lógica just in time é que prevalece no sentido de que as empresas passaram a evoluir nas suas técnicas, produzindo de forma muito mais flexível e dando a elas essa possibilidade de aumentar e diminuir a produção com base no mercado, certo? Então, no mais, eu espero que vocês tenham entendido, né? Caso tenham qualquer dúvida ou necessidade, né? Estarei à disposição, Flávia também, viu? E eu sei que esta é uma disciplina que tem uma série de informações e que essas informações às vezes são mais complicadas para a gente absorver, mas uma coisa eu digo assim, com convicção importantíssimo para a formação de vocês, porque fazem a diferença entre aquela pessoa que compreende a importância da coordenação de diversas atividades dentro da empresa, em relação àquele que acha que a sua função é a importante e que muitas vezes acaba mais atrapalhando o geral do que contribuindo, né, para que a organização seja uma organização eficiente, eficaz e no final efetiva, certo? Então, boa noite para vocês, tudo de bom, e a gente volta a se ver em breve, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite, professor. Boa Valeu, gente. noite. Boa noite, um abraço, viu? Boa noite, Boa noite. Até mais.